A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Deus a todos uma ótima terça-feira, um ótimo dia, que o Senhor continue nos abençoando, amém? Compartilhar com vocês uma palavra, a paz do Senhor, a qual eu fiquei pensando essa manhã, refletindo, né? Algo que eu refleti, busquei, quero deixar para os irmãos, amém? Sou o livro de Hebreus, eu vou ler aqui alguns versículos do capítulo 7, ao qual fala assim, ó. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegar a Deus, vendo sempre para interceder por eles, porque nos convia um sumo sacerdote, tanto inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque ele fez uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei institui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei institui ao Filho perfeito para sempre. Amém? Eu quero deixar aqui essa palavra nas nossas vidas, falando sobre a humanidade do Senhor, né? O que o Senhor fez por nós, né? Como que o Senhor ele não ficou somente nas palavras ou ficou distante de nós. Eu quero falar sobre a proximidade nesse dia, né, nessa manhã. Como que a gente tem que se aproximar, né, do Senhor, né, das pessoas, como a gente tem que ser mais próximos, né? Isso que eu estava pensando essa manhã, fazendo essa reflexão. Aqui falando assim, o Senhor foi o nosso sumo sacerdote, né? O que era o sacerdote, né, perante a lei? Então, aqui, ó. O principal papel do sumo sacerdote era atuar como mediador entre a divindade e os seres humanos. A palavra deriva do latim sacerdote, representa do sagrado. Suas funções básicas consistiam em apresentar as oferendas, as orações dos homens a Deus e transmitir os mandamentos ao povo, né? Então, o sacerdote era um homem separado ali, ele era separado para estar oferecendo, né, o sacrifício do Senhor, orando pelo povo, ensinando o povo, né? Então, a lei trazia esse sumo sacerdote representando a Deus. Quando Jesus veio, ele foi o nosso sumo sacerdote, né? A qual ele não só o sacerdote que ele oferecia sacrifício ao Senhor, ele foi o nosso próprio sacrifício, né? Ele foi o Cordeiro de Deus, né, que tirou o pecado do mundo, né? Ele trouxe Deus a nós, né? Ele trouxe esse acesso, né, de uma vez para sempre, né? Então o Senhor falou assim, ó, tá consumado, né? O Senhor fez sacrifício, né? Ele falou assim, olha, tá consumado, né? Rasgou-se o véu, acesso ao Pai. Então ele foi o nosso sumo sacerdote, né? E eu quero trazer para nós sobre como que o Senhor ele não ficou distante de nós, mas ele veio, né? Ele sendo Deus, ele estando com o Pai lá nos céus, né? Mas ele desceu na terra, né? Ele se fez presente. Isso que eu quero falar, se fazer presente, né? Ter contato. Então o Senhor ele veio. Ele nos ensinou a palavra, né? Ele passou o que nós passamos. Ele é um sumo sacerdote, ele sentiu nossas dores, ele sente nossas dores, ele intercede por nós, porque ele sabe o que nós passamos, né? Jesus ficou triste, Jesus chorou, Jesus foi tentado, Jesus passou por tudo que você passa. E ele, né? Claro que sem pecado, ele passou tudo, venceu por nós, né? E abriu o véu, ele foi o sumo sacerdote. Mas eu quero trazer aqui como que o Senhor, ele não ficou longe, né? Eu quero falar sobre isso, sobre distanciamento. Jesus, ele não ficou distante, né? Ele não é distante. Então, ele veio, ele fez, né? Ele se aproximou, ele teve contato, né? Você lê o livro de João 14, quando o Senhor ele vai se despedir do discípulo, né? Falando ali do caminho que ele estava fazendo preparando moradas para nós, né? Aí Felipe, ele faz um pedido, ele fala assim, ó. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me conheces e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As minhas palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem me faz as obras, né? Então Filipe fez um pedido, Senhor, mostra-nos o Pai, se nos basta, né? Filipe queria ver Deus. A gente falou assim, Filipe, há tanto tempo convosco, e você fala, mostra-nos o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Então, como que Jesus, ele se aproximou, como o Senhor trouxe o Pai a nós, como que quem vê ele viu o Pai, né? Então, que a gente possa, sabe, não ficar longe, não ser distante, né? Uma coisa, vamos supor, você vê algo, você vê alguma coisa que você admira, que você olha, mas você não tem contato, né? Então o Senhor não veio para
para essa idolatria de você olhar e falar assim, olha, né, mas você não tem o contato. Jesus veio e falou assim, eu vim abracei vocês, né, eu vim, né, alcancei vocês, estive com vocês, né, Deus conosco, né, com o seu nasce assim, Deus conosco. Então, o Senhor, ele está com a gente, ele nos abraça, né, ele não é uma coisa distante. Então, eu quero falar assim, ó, o contato, né, de você estar presente, não só de palavras, né, porque às vezes a gente fica só presente só de palavras, mas nós estamos presentes de ação, né, de atitude, de fazer, de contato, né, de ter a proximidade, amém? Sair do automático, né, sair do automático. A gente sabe que tudo que nós servimos uns aos outros, ou dentro de casa, ou no trabalho, ou qualquer outro estabelecimento, né? Você vai ver o seu serviço, tem toda a ética, né? Todo o limite, mas se você não fique somente no artificial, né? Porque o Senhor, ele veio e ele sentiu, ele viveu, né? Ele conduziu, ele abraçou, ele esteve presente, né? Ele teve contato, né? A falar assim que o pastor, ele cheira ovelhas, né? O pastor, ele tem cheiro de ovelha, porque ele tem contato com a ovelha, né? Porque ele está no meio das ovelhas. Então, o Senhor, ele foi o nosso pastor que fez o sacrifício, consumiu o sacrifício, e ele esteve no meio de nós, né? Ele esteve no meio das ovelhas, né? Ele não ficou distante, tipo assim, chamando de longe, fala, vem, mas como guiar longe? Como guiar distante? Né? Mas ele esteve perto, conduzindo, observando, olhando, né? Fazendo tudo que era necessário, amém? Que você possa fazer tudo que for necessário, que o Senhor nos instrua, nos dê capacitação, né? Que o Senhor nos ensine a fazer tudo conforme a vontade de Deus, amém? E que não fique distante como o Senhor, ele não esteve distante, né? Algumas palavras, alguma mensagem da palavra diz que o Senhor, quando ele pregava as multidões, né, que as multidões ouviam, claro que o Senhor, eu acredito que não conseguia abraçar todos, né? Porque era muita gente. Mas ali ao final, né, ele falava para o discípulo partir, e ele ficava despedindo a multidão. Então, muito educado, né? Muito presencial, né? Não é uma coisa que fazer uma apresentação e ir embora, não. Ele estava presente, amém? Que vocês estivemos presentes na vida dos outros, presente no nosso trabalho, presente nas nossas amizades, presente em tudo, né? Nós temos nossas limitações, mas o Senhor nos ensina, amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra, Pai. Nos ensina o Senhor a cada dia, a cada manhã, Pai, como agir, Senhor, como sermos, ó Deus. Não é só como agir, porque a gente pode agir automaticamente, mas é ser, Senhor. E que o Senhor seja em nós, Pai, a cada dia, a cada manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor, fique as palavras no seu coração. Essa reflexão, essa mensagem linda do Senhor. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus.